Cantos e encantos, com tantos desencontros, prantos e encontros, com tantos desencantos, contos e canções, por todos esses cantos, ainda assim é pouco para tanta dor e pranto, mas conto com meu canto para mudar um tanto as dificuldades. São tantas nesses dias, todas essas dores são fonte de alegrias, mas a esperança é fonte de alegrias, nos traz calor à alma, fé e sabedoria diante da grandeza do trabalho de Maria, Maria das crianças, Maria dos aflitos, das bem-aventuranças, Maria dos malditos, Maria dos suicidas, Maria dos sem lar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar, Maria do Calvário, Maria de Jesus, Maria, mãe das dores, chorando ao pé da cruz, Maria, mãe dos órfãos, Maria, mãe de amar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar. Nós agradecemos o Tinho pela música, agradecemos a presença do nosso amigo Geraldo. Queremos dizer que nós somos aqui da Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, da Casa do Caminho, e temos uma ligação muito forte com o Colégio Allan Kardec de Sacramento, através de Eurípides. A Casa do Caminho hoje é uma escola. Nós começamos na década de 80 trabalhando com meninos de rua, cheiradores de cola de sapateiro, e fomos evoluindo, né? E só para dar uma colocação que a Tânia pede que eu faça, que o Zé Maria, nosso amigo lá de Uberaba, que se criou ali no bairro do Chico ali. Um dia nós pedimos para o Zé Maria que
falasse para o Chico que nós queríamos abrir um centro espírita na Casa do Caminho com o nome de Chico Xavier. E ele, através do Zé Maria, pediu que usasse o nome Francisco Cândido Xavier. E, realmente, esse é o nome. Nós temos, assim, o maior carinho por esse apóstolo do Cristo, que tivemos a oportunidade, algumas vezes, de assistir as psicografias dele, apertar a mão dele, que para nós é um marco na nossa vida, estar frente a esses do seu interesse, pode transmitir para nós. Para abrir a reunião, eu vou ler um texto do Espírito de Verdade que eu gosto muito. O pessoal diz que é para eu lendo esse texto, eu não preciso fazer prece de abertura, mas já é uma prece. E eu não tenho coragem, diante de um texto do Espírito de Verdade, fazer uma prece. Assim que eu terminar de ler, eu passo a palavra para o nosso querido Geraldo. Ô, Geraldo, nós está ali o nome de Lucas, mas o nome dele não é Lucas, é Júpiter, é que é o filho que estava usando Júpiter. A gente que é analfabeto digital usa o notebook do filho, né? Então, é assim, o Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Com essa belíssima página de abertura da nosso encontro de luz, passamos a palavra ao nosso querido Geraldo. Está com a palavra. Obrigado, Júpiter, Tânia, Jaqueline, todos os irmãos do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier e da Casa do Caminho de Londrina, no Paraná. É uma alegria estarmos com vocês. A gente vai tentar compartilhar aqui a tela do computador e eu vou pedir para vocês só confirmarem se estão vendo. Tudo ok. Certo? Nós fizemos essa primeira palestra nos Estados Unidos, no Centro Espírita Luz e Paz de Orlando. E ela vai tratar justamente dessa figura extraordinária que é Neio Lúcio. Muito pouca gente no movimento espírita conhece a origem desse espírito tão iluminado que escreveu por Chico Xavier durante longas décadas. E eu próprio só vim a saber a sua verdadeira identidade depois da desencarnação do Chico, quando tive contato com a família Joviano, embora o Chico sempre falasse e se referisse à família Joviano de Pedro Leopoldo, do Rio de Janeiro, a gente não teve contato com eles antes da desencarnação do Chico.
Eu sempre ouvia contar os casos pela boca do Chico, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer a neta de Neio Lúcio, que está encarnada até hoje entre nós, residindo na cidade de Petrópolis, que é Dona Wanda Amorim Joviano. E nesta última encarnação do espírito de Neio Lúcio, ele envergou a personalidade do avô dela, o professor Arthur Joviano, pai do chefe de Chico Xavier na repartição pública onde ele trabalhava em Pedro Leopoldo, que é a fazenda modelo do Ministério da Agricultura. E, portanto, o Arthur Joviano é o pai de Dr. Rômulo Joviano, essa figura aí até muito conhecida pelo movimento espírita, porque durante largas décadas foi ele não somente o chefe das tarefas profissionais de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, como também o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico Xavier trabalhava espiritualmente. E é muito curioso que, quando eu venho a conhecer Dona Wanda Joviano pessoalmente, logo depois da desencarnação de Chico, antes disso, eu tive um sonho com o Chico e ele me falava, em rápidas palavras, que era preciso que eu conhecesse pessoalmente Wanda Joviano. E ele repetiu isso 3 vezes consecutivas e deixando assim o nome dela bem lentamente para que eu gravasse na memória, né? Ele repetia Wanda Joviano, talvez para a minha acústica espiritual, né, acordasse com esse som, com esse nome na cabeça, embora eu soubesse quem ela era, mas ela havia saído de Pedro Leopoldo desde 1952, quando o pai dela, Dr. Rômulo, recebeu uma promoção no Ministério da Agricultura e foi transferido de Pedro Leopoldo para o Rio de Janeiro. Então, os meus familiares em Pedro Leopoldo, os meus amigos espíritas de Belo Horizonte não o conheceram. Ou quando eu perguntava a eles, eles não sabiam do paradeiro de Dona Wanda Joviano. E aí o Chico vai me falar isso e eu fico procurando por ela. Inicialmente com os familiares da minha família Machado, em Pedro Leopoldo, em São Paulo, em Belo Horizonte, junto aos amigos também da União Espírita Mineira em Belo Horizonte, mas as famílias amigas de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, de Arnaldo Rocha, eles não tinham mais notícias onde estava Wanda Joviano. E aí eu trabalhava perto de um shopping center em Belo Horizonte e vou almoçar durante o horário do almoço. Encontro lá um arquiteto amigo, que era o Fernando Hermani Peixoto Costa, e conversa vai, conversa vem. Ele vira-se para mim e fala assim: Geraldinho, você é muito amigo do Chico Xavier, não é? Foi muito amigo, se foi. Nós temos uma guru na nossa família que foi muito amiga dele em Pedro Leopoldo, talvez você conheça. E eu ainda falei com ele: olha, os de Pedro Leopoldo eu conheço todos, principalmente os meus familiares. Mas a maioria dos amigos do Chico que eu conheço são de São Paulo e Uberaba. Qual que é o nome dela? E ele falou: Wanda Joviano. Imaginem vocês o susto que eu tomei, não é? Porque havia mais ou menos uns 3 meses que eu havia sonhado com o Chico, me dando essa instrução, que eu procurasse conhecer Wanda Joviano pessoalmente. E aí eu me deparo com a fala do Fernando Hermani, e ele ainda diz assim:
Ela é a melhor amiga de mamãe, Dona Hilda. Elas cursaram o colégio Isabela Hendricks juntas em Belo Horizonte, na época da sua juventude e adolescência. E elas são amigas até hoje. Então, eu pedi licença para que ele pegasse com a mãe dele o telefone de Dona Wanda, e naquele dia mesmo eu tive a grata alegria de reencontrar Dona Wanda Joviano pelo telefone. Ela residia, nessa ocasião, no Rio de Janeiro. Nosso primeiro contato durou cerca de 3 horas ao telefone. E era como se a gente tivesse assim, naquela conversa de amigos antigos, não é? de quem se reencontra com saudade, de pessoa muito querida. E logo no final da conversa, ela me convida a ir ao Rio de Janeiro, passar um final de semana na casa dela, e me convida para participar do culto do Evangelho. Professor Arthur Joviano, que era o nome do avô dela, que ela realizava ainda, naquela ocasião, no Rio de Janeiro, todos os domingos, com a presença de familiares e de amigos. Então, eu fui, passado algum tempo, fui numa quinta-feira e voltei na segunda, passei o final de semana com ela, e foi uma bênção extraordinária, porque nós conversamos muito, rememoramos a trajetória do Chico Xavier, da mediunidade dele, a ligação dele com a família Joviano, e ao final ela me entrega esse presente, que eu não tenho nem como classificar esse presente, que era o quê? Os originais que Chico Xavier psicografava no culto do Evangelho, professor Arthur Joviano, na sede da família, da sede onde morava a família dela, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras, à noite, depois do serviço, naturalmente, que o Chico terminava o trabalho às 5 da tarde. Às 6 horas, ele fazia um lanche com a família Joviano, e às 7 horas da noite, tanto o Chico quanto o Dr. Rômulo, Dona Maria, sua esposa, e mais tarde a própria Dona Wanda, que era filha do casal, participaram, então, desse culto do Evangelho em honra ao pai de Dr. Rômulo e avô de Dona Wanda, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. E o mais curioso e inédito, né, que até então eu não tinha ciência da profusão de mensagens, da beleza dos textos escritos psicograficamente por Neio Lúcio, através de Chico Xavier, nesses cultos do Evangelho no Lar, da família Joviano em Pedro Leopoldo, que duraram 18 anos consecutivos, de 1934 a 1952. E aí, o próprio espírito do professor Arthur Joviano vai se identificar como 2 personagens dos romances de Emmanuel, na medida em que o próprio Emmanuel escrevia esses romances por Chico Xavier. Então, no romance, que é os 50 anos depois, ele se identifica como a personalidade de Neio Lúcio. E no romance Renúncia, ele se identifica como o personagem do professor Davenport, agora me fugiu o nome, professor Davenport, que era o professor-chefe da escola de Blois, nos arredores de Paris. Jacques Duquesne Davenport era o nome dele no romance Renúncia. E na última encarnação, ele veio como professor também. Vejam bem que esse espírito,
a trajetória espiritual dele segue uma linha sempre na educação. Por quê? No romance 50 anos depois, de Neio Lúcio, aliás, de Emmanuel, Neio Lúcio é um romano ilustre, não é? Pai do senador Elvídio Lúcius, e ele se dedica ao ensino do latim aos filhos dos escravos romanos. E no romance Renúncia, já 16 séculos seguintes depois, entre os anos 1600 e 1700, que é o século 17, na França, ele é justamente o fundador da escola de Blois, professor Jacques Duquesne d'Avenport. E ele reencarna no Brasil, na cidade de Volta Redonda, em 1862, e vai trabalhar na educação, sua vida inteira vai trabalhar na educação, muda-se para Minas Gerais, vai trabalhar na cidade de Barbacena, vai trabalhar na cidade de Mariana, de Ouro Preto, e inclusive Belo Horizonte, onde se torna, no início do século XX, secretário estadual de saúde do governo de Minas Gerais. E onde ele empreende a primeira grande reforma do ensino público no Brasil, sob a sua batuta. E essa reforma foi muito bem apreciada nos primeiros anos do século XX. Tanto é assim que ele chama a atenção do governo federal no Rio de Janeiro, que o convoca para a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, para que ele passe a trabalhar também no Ministério da Educação. E o professor Arthur Joviano vem a desencarnar no dia 14 de dezembro de 1934. Nesta noite, é uma noite gloriosa e importante, porque Chico Xavier já participava como funcionário público. Aliás, ele era, inclusive, nessa época, não tinha efetivado ainda o seu posto de funcionário público federal na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, mas fazia o seu trabalho como contratado. E quando desencarna o professor Arthur Joviano no Rio de Janeiro, em dezembro de 1934, nessa noite a família Joviano se reúne com Chico Xavier no escritório de Dr. Rômulo Joviano e fazem, então, uma prece em favor do pai dele, professor Arthur Joviano, que estava desencarnando naquele dia, que eles receberam naquela época, não havia o telefone tão fácil, eles receberam um telegrama vindo do Rio de Janeiro dizendo da desencarnação dele. E eles passam, então, a fazer essa oração. E é a primeira reunião vamos dizer assim, inaugural do culto do Evangelho no lar da família Joviano em Pedro Leopoldo, onde o Emmanuel vai dar a primeira mensagem falando sobre a desencarnação do professor Arthur Joviano e esperando que, no futuro próximo, ele próprio viria a escrever, através do Chico Xavier, notícias para a família. E assim se inaugura o culto do Evangelho no lar com o nome dele, e esse culto dura 18 anos consecutivos. Aqui nós temos, aqui é uma fotografia com os originais psicografados de Chico Xavier, que foram muito bem guardados pela família Joviano durante esses anos todos, e Dona Wanda Joviano me entrega, naquele domingo que eu contei a vocês, que eu fui visitá-la,
logo depois da desencarnação do Chico, no Rio de Janeiro. Ela me entrega todo esse material, que são milhares de mensagens psicografadas por Chico Xavier durante 18 anos consecutivos, mensagens do avô dela, Neio Lúcio, professor Arthur Joviano, mensagens de Emmanuel, mensagens de diversos militares desencarnados, mensagens de amigos e familiares da família Joviano que residiam no Rio de Janeiro, que tinham um relacionamento com eles no Rio de Janeiro, mensagens também de poetas como Cassimiro Cunha, mensagens do escritor Humberto de Campos, enfim, um material riquíssimo que nós tivemos, então, a alegria de receber das mãos de Dona Wanda Joviano. E, naquela ocasião, ela me contou um fato muito curioso, porque o meu sonho com o Chico foi apenas isso, né? Foi apenas ele me pedindo que procurasse pessoalmente Dona Wanda Joviano, mas ele não me deu o endereço, não me deu a cidade onde ela residia, nada disso. Só depois de 3 meses, conforme eu já contei, eu vim a descobrir o paradeiro dela. E quando ela me entrega, depois de passar com ela, conversando vários dias, quinta, sexta e sábado e domingo, depois que o culto do Evangelho se encerrou no domingo à noite, ela virou-se para mim e falou assim: olha, agora, Geraldinho, eu vou lhe entregar um tesouro que você estava até no seu quarto, onde você estava dormindo aqui, mas você não pôde saber porque o armário estava trancado a chaves. Mas a partir de agora ele é todo seu. E ela foi lá com a chave e abriu aquele móvel antigo, de jacarandá antigo, né? Onde estavam guardadas todas as pastas de originais psicografados por Chico Xavier na sua casa, na sua residência. E eu fiquei maravilhado com aquilo, com a letrinha do Emmanuel, com a letrinha do professor Arthur Joviano, né, e o Lúcio. E eu não tinha nem condição, porque eu tinha ido ao Rio de Janeiro de avião, eu não tinha condição de levar isso de avião, que eram, eu estou falando em dezenas de pastas, não é? Em milhares de mensagens, peso muito grande. Eu tive que contar com a ajuda de 2 funcionários meus que foram depois ao Rio de Janeiro buscar de carro esse material e trazer para a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Aliás, aí, no fundo, nós estamos vendo a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que era a casa onde o Chico residia, na cidade de Pedro Leopoldo. E quem quiser conhecê-la pode entrar no site virtual dela, que é o casadechicoxavier.com.br. Então, imaginem vocês, desculpem, imaginem vocês a minha alegria de, como editor, não é, que desde a década de 80, o Chico me encaminhou para a tarefa da edição de livros e, curiosamente, todos os livros que ele me dava para publicação, então, na União Espírita Mineira, porque fundamos com o Chico o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, e todas as mensagens que ele nos entregava para publicação e autorizava a publicar eram todas mensagens antigas, mensagens históricas, que ele havia guardado, ou familiares e amigos dele haviam guardado e não haviam publicado ainda. E essa tem sido a nossa trajetória desde 1984, quase 40 anos atrás, não é? E eu pensava que depois que o Chico tivesse desencarnado, a minha tarefa tinha terminado. E aí que eu vi que estava só começando, não é? Então, esses livros vieram, o primeiro deles, inclusive, aqui estamos vendo uma foto da Fazenda Modelo, na época, uma foto de época, tá? De quando
quem me entregou essas fotos que vocês vão ver foi a própria dona Wanda Joviano. Então, para vocês terem noção de onde foram psicografadas essas mensagens, estão vendo no segundo andar essas duas janelinhas? À esquerda, ali era o escritório de Dr. Rômulo Joviano, onde o culto do Evangelho, professor Arthur Joviano, era realizado 2 vezes por semana, às 19 horas, durante 18 anos consecutivos. Agora, no andar de baixo, uma outra curiosidade. No andar de baixo, vocês veem aqui que há 3 arcos, que estão, inclusive, parcialmente tampados pela vegetação. Estão vendo? Esses 3 arcos, aí era o chamado porão, que na realidade não é porão, porque está no primeiro andar da sede. Esta aí é a sede da Fazenda Modelo, na época. E nesse local aí, onde estão esses 3 arcos, o Dr. Rômulo Joviano, que já era espírita antes do Chico ser espírita, reservou uma sala para o Chico psicografar à noite, nos dias que ele não tivesse tarefas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, foi neste ambiente que o Chico Xavier psicografou todos os romances de Emmanuel, a começar de há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, não é? Nesse ambiente também foram psicografadas todas as obras de André Luiz até 1952. Então, de Nosso Lar, aliás, vai até um pouco mais, porque o Chico, depois que a família Joviano mudou-se para o Rio, o Chico ainda ficou em Pedro Leopoldo até 59. Então, aí foram psicografadas as obras de André Luiz, de Nosso Lar até Evolução em 2 Mundos. E também várias obras do espírito de Humberto de Campos. E acontecia, Dona Wanda me contou o seguinte, há uma escada aqui logo à direita, que o Chico, depois de psicografar, depois da tarefa da psicografia desses romances e desses livros de André Luiz, de Neio Lúcio, também do Voltei, né? O livro Voltei foi psicografado aí, do Dr. Frederico Figner, irmão Jacó, e também Humberto de Campos, até 1959, ele psicografou aí. Até 52, depois da psicografia, o Chico subia a escada, ia para o escritório de Dr. Rômulo, aí à esquerda, no segundo andar, para mostrar a ele e a esposa dele, Dona Maria, e às vezes com a presença da própria Wanda, esses originais dessas obras. E ele fazia questão de ler os capítulos para a família Joviano. Aqui nós vamos ver o outro prédio onde Chico Xavier trabalhava. No andar de cima, o escritório central de Dr. Rômulo era justamente essa janela à esquerda do segundo andar. A janela do meio era onde Chico Xavier trabalhava. E a janela da direita era onde Dona Wanda Joviano trabalhava, também como funcionária pública federal. Aqui uma visão de época também do mesmo prédio, já pintadinho, não é? Então, essas 3 janelas aqui da esquerda do segundo andar é onde Chico Xavier e Dr. Rômulo trabalhavam. Aqui estamos vendo Chico Xavier de terno preto, coisa rara, né? De se ver, no meio, em pé. A terceira pessoa à direita de Chico Xavier é o Dr. Rômulo Joviano. Vocês estão vendo? Eu estou circulando ele aqui. Esse aqui é o Dr. Rômulo Joviano. E os demais eram funcionários públicos federais da Fazenda Modelo.
Aqui vemos Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria, na época que comemoraram os 25 anos de bodas de casamento, não é? E é interessante vocês guardarem isso, porque todos os dois são personagens importantes e principais dos romances de Emmanuel. Por exemplo, o Dr. Rômulo Joviano, nos 50 anos depois, é o senador Elvídio Lúcius. E a esposa dele, Dona Maria, é a Alba Licínia, nos 50 anos depois. Tudo isso foi revelado pelo professor Arthur Joviano e pelo Chico e por Emmanuel nesse culto do Evangelho no Lar, à medida em que o Chico fazia a psicografia do romance 50 anos depois. Depois, quando o Chico psicografa Renúncia, o Dr. Rômulo é a personagem do Cirilo Davenport e a Dona Maria é a primeira esposa dele, Madalena Villamil. E tem essa trama que vocês já devem conhecer, não é? Outra foto do professor Arthur Joviano, que é o Neio Lúcio, dos 50 anos depois, e o professor Jacques Duquesne Davenport, do Renúncia, e nesta encarnação, o professor Arthur Joviano. Aqui a família dele, a esposa dele no centro, que também era esposa dele no romance Renúncia, de Emmanuel, essa senhora idosa aqui ao centro. Os demais eram irmãos de sangue e que foram e filhos do professor Arthur Joviano, irmãos de sangue e também adotivos do Dr. Rômulo Joviano, todos eles filhos, portanto, do Neio Lúcio ou do professor Arthur Joviano. Aqui vemos uma foto inédita também, muito antiga, com a presença do professor Arthur Joviano em Pedro Leopoldo. Ele e a esposa dele, ele está aqui. Dr. Rômulo é o que está de pé no meio dos pais, não é? Professor Arthur Joviano e a mãe dele. Embaixo, a Dona Maria Joviano, que está sentada com o filho mais velho na cabeceira da cadeira, e a mãe dela e a avó dela. E em cima, ao lado do Arthur Joviano, o pai dela. O pai dela também era personagem, né? E a mãe dela eram personagens do romance 50 anos depois. A gente vai ver aqui o quadro dessas vidas sucessivas, em que o general Aurélio, o nome dele na última encarnação era General Aurélio de Amorim. Deixa eu pegar aqui no meu livro, que aí fica mais fácil. Então, nós estamos vendo o general Aurélio de Amorim, que é o que está em pé à esquerda. Ele era, na época do romance, 50 anos depois, o Fábio Cornélio, que era ligado ao prefeito de Roma. No romance, em todas as duas encarnações, ele foi pai da esposa do Dr. Rômulo, que era a Dona Maria, que está sentada ao meio, né? Como Fábio Cornélio, ele era pai de Alba Licínia. E como Dom Inácio Ortegas Villamil, no romance Renúncia, ele era pai de Madalena Villamil. Nesta encarnação, general Aurélio de Amorim, pai de Dona Maria Amorim Joviano, esposa de Dr. Rômulo. A mãe dela
que é esta senhora que está sentada entre a criança e ela, aliás, ao lado da criança, não é? A nossa, vamos dizer assim, esquerda, não, a nossa direita, desculpe, é a mãe de Dona Maria Joviano, que era Dona nos 50 anos depois, chamava-se Dona Júlia Spinter, esposa do Fábio Cornélio. No Renúncia, ela era a Dona Margarida de Saint-Megrin Villamil, mãe de Madalena Villamil. E nesta encarnação, ela retornou com o nome da romana, que chamava-se Júlia Spinter. Nessa encarnação, ela chamou-se Júlia Amorim Joviano. Então, nós estamos vendo aí essas curiosidades para a gente ver que nada ocorre por acaso, não é? Vemos aqui Dr. Rômulo Joviano com Dona Maria, o primeiro filho, Roberto. Quem era o Roberto? O Roberto, nos 50 anos depois, ele foi muito danado, foi o prefeito de Roma. Deixa eu ver aqui. O Lólio Úrbico, prefeito de Roma, que causou muitos males a Dona Alba Licínia. Olha que interessante, né? E justamente nessa encarnação foi resgatado o problema, porque ele nasceu como filho dela e nunca tiveram problemas nessa encarnação. Também no romance Renúncia, ele foi problemático, porque, inclusive, ele se suicida. Ele era o primo de Dona Madalena Villamil, chamado Antero de Oviedo Villamil, que desencarna pelo suicídio, vocês se lembram da história, e depois reencarna como rapazinho Rob. O rapazinho Rob, que vai ser acolhido justamente por Madalena Villamil e criado por ela na Espanha, no romance Renúncia. E aqui vamos vê-lo aqui ao lado do professor Arthur Joviano, o avô, e Wanda Joviano, as duas crianças, filhas do casal. E é esse jovenzinho que está aqui à direita da tela. E nesta encarnação ele supera os problemas do passado, não é? Aqui nós vemos a família, novamente um pouco mais velhos, né? Dr. Rômulo de pé, ao lado da sua filha Wanda. Quem era Wanda nos 50 anos depois? Era a filha do senador Elvídio Lúcius, chamada Elvídia Lúcius. E aqui, sentados, General Aurélio e Dona Júlia, já mais velhos, não é? Com sua filha Maria Joviano. Essa outra foto nós já vimos. Então, aqui vamos ver, então, o General Aurélio e Dona Júlia Amorim, antes do desencarne deles, e a família Joviano com Chico Xavier. Né? Chico Xavier de pé, Dona Wanda com os pais, Dr. Rômulo e Dona Maria, e o Chico revela, estão vendo um cãozinho que está no pé de Dona Wanda, Joviano? O Chico vai revelar que o cãozinho Fly estava seguindo Dona Wanda por 500 anos. Ele desencarnava, ficava um pouquinho no mundo espiritual e ele era tão ligado a ela que ele reencarnava logo em seguida. De modo que ele não a deixou nos últimos 500 anos, segundo Chico Xavier. Né? E nessa fotografia aqui à minha direita, vamos ver Chico Xavier de pé com toda a família. Dr. Rômulo, com Wanda de pé, General Aurélio, Dona Júlia e Dona Maria sentados. Aqui no livro Sementeira de Luz, nós colocamos aí a tabela das reencarnações desse grupo familiar, que serve para nossos estudos acerca da reencarnação. E nós vamos ver que essa questão da reencarnação, da evolução,
pelos exemplos negativos dos romances 50 anos depois e Renúncia, e que se, de certa forma, principalmente entre os irmãos de Dr. Rômulo, se perpetuou no século XX também, no Rio de Janeiro e em Pedro Leopoldo, nós vamos ver que a evolução se dá a passos muito lentos. E também nós temos a revelação que o Dr. Rômulo Joviano também está presente no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, que era o senador Pompílio Crasso, amigo do senador Públio Lentulus, e que desencarnou na revolta dos judeus, dos hebreus em Jerusalém, quando o coração dele foi arrancado, não é? Por ordem daquele cujo filho tinha sido mandado para as galeras. Enfim, então nós vamos ver a presença de Emmanuel nos 4 romances, aliás, nos 3 romances, porque a última vez é ele já no século XX, o Emmanuel há 2000 anos, todo mundo sabe que é o Públio Lentulus, nos 50 anos, Nestório. Quem é Nestório? É escravo, o escravo grego da família Lúcius, do senador Elvídio Lúcius e de Dona Alba Licínia, que eram nessa última encarnação chefes do Chico na Fazenda Modelo, Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano. No Renúncio, Emmanuel, padre Damiano, muito amigo da Dona Margarida Villamil, que é a Dona Maria Joviano, e muito amigo também da jovenzinha Alcione, não é? Quem que é Alcione? É a reencarnação de Célia Lúcius, dos 50 anos depois. Então, em termos de elevação, também os espíritos elevados mantiveram-se neste roteiro iluminado de amor, não é? A Célia Lúcius, que lá na época do Cristo, no primeiro século do cristianismo, se converte ao cristianismo, era apaixonada, vamos dizer assim, por Nestório, não é? Que é o Emmanuel. Aliás, desculpe, ele é apaixonado pelo filho do Nestório, que é o Ciro, né? O Ciro, que era filho do Emmanuel. No romance Renúncia, essa paixão, esse amor volta, porque ela, como Alcione, também se apaixona pelo Carlos Flanagan, que era sacerdote. Antes, no início do livro, ele é o Pollux. Depois, encarnado no século XVII, ele enverga a personalidade do Carlos Flanagan, sacerdote católico, que depois, infelizmente, se desvia do Cristo, assumindo a personalidade do inquisidor Frei José do Santíssimo, que vai perseguir, inclusive, a própria Alcione. Não é? No final do livro, ele descobre que ele havia mandado à morte o próprio amor da vida dele, que era Alcione. E no século XX, o Neio Lúcio e o Emmanuel, junto com Chico Xavier, revelam que ele reencarnou como um escocês, amigo de Dr. Rômulo Joviano, porque Dr. Rômulo Joviano cursou o doutorado nos assuntos relativos à agricultura e à pecuária na Universidade de Edimburgo, da Escócia. E lá ele conheceu um amigo escocês chamado Alexander Sedge, que infelizmente desencarnou na Primeira Grande Guerra Mundial. Ele era piloto da Royal Air Force da Grã-Bretanha e o seu avião foi abatido pelos alemães, não é? Então nós estamos vendo aí, passando assim rapidamente, tudo o que foi revelado nas mensagens do Neio Lúcio nessa trilogia
de livros que tivemos a alegria de publicar. O primeiro deles, que são as mensagens iniciais do Neio Lúcio, a partir de 1935. Como vocês se lembram, eu disse que ele desencarnou em 14 de dezembro de 34. A primeira mensagem ele deu 9 meses depois, em agosto de 35, através do Chico. E depois nunca mais parou de escrever. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana, o professor Arthur Joviano ele assinava a Joviano, ou papai, ou vovô, dependendo de para quem eram dirigidas as mensagens, ou simplesmente Arthur Joviano, ou às vezes professor Arthur Joviano. E é o espírito de Neio Lúcio. Esse primeiro livro foi publicado no aniversário de Chico Xavier em 2006, dia 2 de abril, na inauguração da reforma da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, com a presença querida da Wanda Joviano. Essas mensagens vão de 1934 até 1947, 48. Aliás, até 46, mais ou menos. O segundo livro da trilogia é o Sementeira de Paz, este mais avermelhado aí à esquerda, que reúne mensagens de 47 a 49. E o último livro da trilogia é o Colheita do Bem, que reúne as mensagens de Neio Lúcio entre 49 e 52, e ainda algumas esparsas que ele escreveu através do Chico Xavier até 1962. A última mensagem que ele escreveu por Chico Xavier foi no início de 1962, ou seja, 100 anos depois da sua reencarnação em Volta Redonda com o professor Arthur Joviano. Esses livros todos foram... Nós temos também, desses cultos do Evangelho no Lar, os livros de Emmanuel, Deus Conosco, que são somente mensagens de Emmanuel, e também o Iluminuras, que são as frases chaves desse livro de Emmanuel. E também o Militares no Além, e mais tarde editamos o Militares com Jesus, que são os amigos generais, almirantes, militares, enfermeiros e enfermeiras, como, por exemplo, Ana Nery, que eram amigos do general Aurélio de Amorim, no Rio de Janeiro, e que vinham a Pedro Leopoldo escrever ao general Aurélio de Amorim, que era pai de Dona Maria Joviano, não é? Personagem, como eu já disse, dos 50 anos depois e do Renúncia. Bom, então chegamos aí à nossa notícia de hoje, nosso tempo sobre o assunto, e deixa eu ver como encerrar aqui. Já encerrou. Tá ok, Encerrou? Geraldo. Eu encerro. Não, agora você abriu a tela. Então, abrir Deixa a que eu tela? tiro aqui para você. Tira para mim, que eu não... Ok. E esse para quem não conhece, né, esses livros, cada um desses livros tem cerca de 600 a 700 páginas. Então, é muito material, muita maravilha, porque você vai acompanhando, desde 1935, o desabrochar do professor Arthur Joviano na espiritualidade maior. E à medida em que ele vai convivendo com Emmanuel em Pedro Leopoldo, ele próprio diz isso, que a bondade e a sabedoria de Emmanuel eram tão fortes. Ele escreve isso, está no Sementeira de Luz, que ele fazia com que
a personalidade antiga de uma veste já rota, né, de suas vidas passadas, retornassem com força no campo da memória. E ele passasse a recordar quem ele era na época dos 50 anos depois que o Emmanuel estava escrevendo através do Chico. E aí ele se reconhece na personalidade de Neio Lúcio. Por isso que a gente sabe que ele é Neio Lúcio. Ele próprio diz. A mesma coisa acontece no Renúncia, quando Emmanuel começa a escrever o Renúncia, ele se maravilha, se reconhecendo na personalidade do professor Jacques Duquesne de Davenport. E é digno de nota o seguinte: de todos os espíritos ou personagens dos romances de Emmanuel, nós vamos ver que o Emmanuel só elogia 2. Um deles, o professor Arthur Joviano, na pele de Neio Lúcio e na pele do professor Jacques Duquesne de Davenport. A outra personagem, a própria Célia Lúcius, que nos Renúncia é Alcione. Somente esses 2 personagens merecem o elogio de Emmanuel, né? Os outros todos muito mais próximos, vamos dizer assim, da nossa humanidade, da nossa evolução, da nossa condição evolutiva, com exceção desses 2 grandes espíritos. Agora, no último livro, Colheita do Bem, tem 2 mensagens que eu considero assim maravilhosas. A primeira, quando o professor Arthur Joviano revela que ele foi convidado a participar na espiritualidade maior de uma palestra ao vivo que seria dada pelo apóstolo Paulo de Tarso. E depois ele descreve essa palestra e fala da beleza. Ele não fala o que o Paulo de Tarso falou, mas ele descreve a beleza do ambiente e a beleza da alocução que Paulo de Tarso, em espírito, fez na palestra que ele presenciou. Então, nós estamos vendo, Neio Lúcio é um dos poucos espíritos que pôde ir pessoalmente, né, assistir uma palestra de Paulo de Tarso. E a outra mensagem que eu acho maravilhosa do Colheita do Bem é a que ele revela inicialmente que o espírito de Célia Lúcius viria na próxima reunião, que essas reuniões eram semanais, como eu já disse, né? Mas ele avisa, olha, a família, vocês aí na Terra precisam se preparar, porque na próxima semana nós vamos receber o espírito elevadíssimo de Alcione. E ele vai falar através da faculdade de psicofonia do Chico Xavier, do médium. Então, ele prepara a família e ainda recomenda à família que a família passasse uma semana em jejum e oração, olha só, para poder ter a graça de receber ao vivo a presença de Alcione. A gente não sabe o que ela falou, porque, infelizmente, a família Joviano não gravava as psicofonias do Chico Xavier, não é? Mas, na semana seguinte à palavra de Alcione, que falou por Chico Xavier em 1949, o Neio Lúcio relata, né, a maravilha que foi a reunião que eles lá no mundo espiritual se maravilharam com a reunião. Imagine quem estava na Terra, né? Se ele, Emmanuel, Dr. Bezerra, Humberto de Campos, André Luiz se maravilharam com aquela reunião no mundo espiritual, com a presença física do espírito de Alcione falando pela psicofonia de Chico Xavier ao vivo. Imagina essa família, a emoção que não sentiu, porque tanto como Alcione quanto como Célia Lúcius, ela era familiar do Joviano, né? Era filha do casal. E agora o interessante é o seguinte: ele conta também que a primeira vez que ele esteve com ela, que ele no mundo espiritual, depois da sua desencarnação, ele teve que se preparar durante longos dias
em jejum, em oração, para poder se elevar até um ponto no meio do caminho entre a Terra, entre o plano espiritual terrestre e o ponto de encontro onde o espírito de Alcione desceria, né, dos seus altiplanos lá de Sírios para se encontrar com ele no meio do caminho. Ele teve que fazer o esforço da subida, o espírito de Né e Lúcio, né, para se encontrar com ela, e ela teve que fazer essa caridade de descer. E ele conta, gente, é muito interessante, porque ele conta o seguinte, que ele ficou, a princípio, até decepcionado. Por quê? Porque ele esperava ter com ela uma conversa longa, de avô para reencontrando a neta. Mas, quando chegou no ambiente aprazado para o encontro, ele não estava sozinho, tinham milhares de espíritos que estavam esperando por ela. E aí ela conversou com ele alguns momentos, naturalmente dando atenção a ele especial, porque pelos laços familiares, mas ela fez questão de dizer para ele que, na visão dela, todos ali eram irmãos queridos e que ele não tinha nenhuma prerrogativa especial por ter tido com ela laços familiares, né? Então, são coisas aí da espiritualidade, são pérolas da espiritualidade que nos faz pensar muito. Quanto mais o espírito ascende e evolui no caminho de verdade e vida do Cristo, mais ele se torna patrimônio da humanidade e não das famílias transitórias que nós tanto conhecemos. Muito obrigado pela audiência de vocês aí nesses minutos. Agradeço muito o convite, espero que tenham aproveitado. Eu não estou ouvindo. Abriu-te. Geraldo, nós temos cada um aqui 5.000 perguntas para você. Mas eu vou fazer só uma. Não desencarnar. Eu vou fazer só uma. Queria que você comentasse. Eu falo com o meu amigo, o Dr. Delos, que está lá em cima, que o Chico, tudo ele falava, o Emmanuel está dizendo isso aqui, o Emmanuel está falando. E eu tenho uma desconfiança de que a humildade dele dizia que era o Emmanuel, quando na realidade era ele, com uma capacidade. Era ele. O Zé está falando assim também. E uma cultura assim enorme devido a toda a trajetória dele. O que você tem para comentar disso aí? Eu estou 100% de acordo com você, Júpiter, porque eu convivi com esse homem por mais de 20 anos. Eu sei, porque há muita gente que faz palestras sobre Chico Xavier e faz questão de colocá-lo numa posição de subalternidade, como se ele fosse uma personagem passiva, não é? Um capacho de Emmanuel. Gente, isso é totalmente falso. Chico Xavier era um general, era o comandante em chefe da doutrina dos espíritos na Terra. A casa dele em Uberaba, a casa dele em Pedro Leopoldo, os centros espíritas que ele fundou em Uberaba, especialmente o Grupo Espírita da Prece, onde eu pude presenciar mais de 20 anos de reuniões, era um quartel-general do espiritismo. E aí ele era quem estava dando as ordens. Não era Emmanuel, não. Emmanuel estava no mundo espiritual. Era Chico Xavier quem atendia o povo, quem orientava, quem dava puxão de orelha. Eu mesmo já recebi inúmeros puxão de orelha de Chico, né? Não tenho vergonha de dizer. Algumas vezes com o dedo no meu nariz, em relação a questões
familiares e profissionais minhas, ele me chamava a atenção com o dedo no meu nariz, não é? E me mandava voltar atrás, e me mandava pedir perdão. Esse era Chico Xavier. Não tem nada dessa figura passiva. É como você disse, diante do público, de uma televisão, de um repórter, não é? De uma entrevista, qualquer que fosse ela, seja televisiva ou de rádio, ou de jornal, ele fazia questão de se apagar. Ele colocava Emmanuel lá na frente. Né? O Chico era dessas pessoas que fazia literalmente o que Jesus havia nos dito, nos colocar nos últimos lugares. Não é? Então, ele fazia isso à risca. Ele brincava, eu sou de Francisco, só restou o cisco. Não é? Ou então ele falava assim, quem sou eu? Eu sou uma parede pobre, onde se aplicam ou se afixam os cartazes do Evangelho. Ora, mas nós que convivemos com ele, me perdoem esses outros biógrafos que não conviveram com ele, mas eu tenho que dizer isso. Isso era a maneira dele se humanizar, dele se colocar pequeno, para a gente se sentir mais à vontade, não é? Porque a grande verdade é que ele vivia o Evangelho em si mesmo. Ele dava o exemplo em si mesmo, exemplo de renúncia e amor, de desprendimento absoluto em honra da causa espírita cristã. Era ele, não tem outro, não. E vai passar 1000 anos para a gente ver outro. Eu vou falar isso com vocês. Os outros médiuns, com todo respeito e consideração que tenho a eles, são médiuns humanos, cheios de defeitos, cheios de limitações, cheios de problemas. Mas Chico Xavier, não. Chico Xavier era o exemplo em pessoa, o apóstolo do Cristo entre nós. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Uma vez o Eurípides, o filho dele, falou que ele não era aquilo que ele se mostrava, que ele era muito rígido. Lembra que ele falou? Do Rio. Firme. Que ele era firme. Agora, ele era firme. Exatamente. E a gente passava, vamos dizer assim, a gente andava fino com ele. A gente andava fino para não decepcioná-lo, porque era uma preocupação constante nossa, não decepcioná-lo. Porque eu assisti, nesses 20 anos, muita gente que ele simplesmente cortou o relacionamento, não por questões pessoais, mas por questões doutrinárias. Isso. Porque Chico, em relação a ele próprio, ele não incomodava que se falasse A, B ou C. Em relação à personalidade dele, ele não se incomodava. Mas, quando a doutrina espírita, quando o movimento espírita estava em jogo, ele era muito rígido, e cortava relações, não recebia a personagem, ou a pessoa, ou o médium, ou seja lá quem seja, né? Não recebia mesmo. Então, mas por quê? Porque a pessoa tinha errado em relação à doutrina espírita ou em relação ao movimento espírita. E ele era extremamente crítico à elitização do movimento espírita, ao espiritismo dos senhores de terno e gravata e títulos acadêmicos, que pomposamente, para serem apresentados nas palestras, tinham que declinar todo o currículo de sua profissão na Terra. Ele era extremamente crítico e falava conosco, naquele jeito mineiro dele de ser, falava assim, se me chamarem lá, eu não tenho título algum, vão falar assim, este é o bugre Chico Xavier, é o máximo que eu vou ter para oferecer. Porque eu tive
Ele falava conosco, eu tive terceiro ano primário. E ele não aceitava também... Cortar relações com a federação, né? Cortou relações cortou relações com a federação. Em 1972, houve um episódio muito desagradável com a Federação Espírita Brasileira, que começou 10 anos antes, em 1962, se estendeu até 72. No 72, a paciência dele e de Emmanuel acabaram. E ele rompeu com ela e nunca mais mandou livro para a Federação publicar. Né? Então, gente, nós temos que ficar de olho muito aberto, porque nós não temos obrigação de beijar a mão de ninguém na doutrina espírita, no movimento espírita. Com todo o respeito que nós devemos às federações estaduais e até a brasileira ou até de outros países, mas espiritismo não é isso, não. Espiritismo, Chico Xavier falou comigo um dia, Geraldinho, o espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Ô, Geraldo, o doutor Delcio quer fazer uma pergunta para você sobre Inácio de Antioquia. Mas antes eu quero fazer uma. O Chico continua trabalhando em terras brasileiras, atendendo os pobres? Ele continua. Ele falava conosco que quando ele desencarnasse, ele ia para o céu, Centro Espírita Umbralino. Ele ia fundar o céu, Centro Espírita Umbralino. E, de fato, ele fundou, viu, gente? Porque vários de nossos amigos dele, como eu próprio, a doutora Marlene Nobre, ela viu o Carlos Bacelli, outros amigos, nós já estivemos nesse centro lá no mundo espiritual, no umbral, testemunhando, e Chico Xavier está psicografando lá, recebendo mensagens de espíritos mais elevados para os espíritos que estão sofrendo no umbral. Saudade de entes queridos que estão em planos mais elevados, né? E está trabalhando muito. Eu tive um encontro espiritual com ele, em que ele mandava um recado para então o presidente da União Espírita Mineira, que estava muito chorosa da desencarnação dele, a dona Maria Filomena Aluoto Beruto, que era muito amiga dele, uma amizade que durou 60 anos. Dona Neném, eu a chamava carinhosamente como tia Neném. E ela ficou em choque com a desencarnação dele. E ele mandou falar com ela, fala com a Neném que eu, no mundo espiritual, agora não tenho mais o corpo para me impedir de ir a lugar nenhum. Porque enquanto eu estava na carne, o corpo físico, as doenças, a dificuldade de locomoção, muitas vezes eu não podia nem sair de casa, às vezes nem sair do quarto. Muito menos viajar, mas que hoje, no mundo espiritual, eu estou livre. Ele falou comigo. Fala com ela que eu estou livre. Eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, estar com os amigos queridos, ninguém me impede de coisa alguma. E a gente sente, pelas mensagens dele, a amigos queridos, que ele está próximo justamente das tarefas como as suas aí, de amparo aos que sofrem, de amparo aos sobrecarregados, aos aflitos, aos esquecidos do mundo. O doutor Delcio tem uma pergunta dentro das 5.000 que nós temos. Hoje ele me falou, fala, Delcio. Então, tá bom. Eu queria, uma satisfação estar com você, viu, Geraldo? É uma alegria muito grande. Satisfação é nossa. No seu grupo. Obrigado. Eu estava lendo esses dias Eurípides, O Homem e a Missão, da Corina Novellino, e tem uma nota de rodapé aqui que ela fala o seguinte, uma informação de Emmanuel. Eurípides, que é o Eurípides Barçanufo, então muito jovem e pupilo de Inácio de Antioquia, tornara-se ardoroso propagador da Boa Nova na Judéia, onde foi sacrificado. No livro do Inácio, que foi psicografado por você, por Teóforos,
Quem é o Eurípides Barçanufo? Pois é, essa pergunta eu faço até hoje. Eu sei que ele está lá. Né? Algumas pessoas até falam que ele é o Policarpo de Esmirna, mas existe outra informação do próprio Chico, que o Policarpo de Esmirna era o Manuel Quintão. Então, eu fico pensando que, como o Inácio fez vários adeptos, né? O Inácio de Antioquia foi discípulo de João Evangelista e fez, nas suas tarefas de divulgação do Evangelho, nas províncias romanas da Ásia, da Paflagônia, da Bitínia, do Pontos, não é? Na Síria, enfim, ele viajou muito, você sabe. Então, ele foi fazendo vários amigos. Eu tenho certeza que um desses amigos que está aí no livro, que são vários, é Eurípides Barçanufo. Mas até hoje eu não tive a confirmação de qual deles seria. Tá, ok. Muito obrigado, viu, pela sua atenção. Eu também gostaria de saber. Vamos perguntar ao Teófilo. Você pergunta daí, eu pergunto daqui. Quem quer fazer a pergunta, pessoal? Nós temos até a meia-noite. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Meia-noite está cedo, porque na época do Chico, as reuniões acabavam 4 horas da manhã. Já assistimos muito disso lá, viu? Aqueles bancos acabavam com a minha coluna. Ô, Rose, tem uma pergunta aqui no chat, que ela está dizendo aqui. Boa noite, mais uma vez, eu tenho uma pergunta. Se possível, na ocasião das psicografias dos livros, a família sabia que os romances se tratavam de suas próprias reencarnações anteriores? Sabia. Veja bem a ética mediúnica de Chico Xavier e de Emmanuel, que escreveu os romances. No livro Deus Conosco, que reúne as mensagens de Emmanuel, tem uma mensagem lá, antes do Emmanuel começar a escrever o romance 50 anos depois, que ele se manifesta pelo Chico escrevendo uma mensagem, e nessa mensagem ele pede autorização do Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano para desvendar o passado deles, escrevendo um romance que começaria em breve, no qual o casal era personagem principal. Então, veja, olha a ética do espírito e a ética de Chico Xavier. Então, ele pede autorização e ainda avisa que seria provável o acontecimento de que o casal e os familiares na Terra, que estavam todos encarnados, porque não era somente o casal, eram os filhos do casal, o Roberto e a Wanda, eram os irmãos de Dr. Rômulo de Joviano, as irmãs que residiam no Rio de Janeiro. Era a mãe de Dr. Rômulo de Joviano, que estava ainda encarnada no Rio de Janeiro. Enfim, era todo uma ligação ali de espíritos encarnados que tinham sido personagens desse romance e que ele avisa, a partir do momento que ele começasse a escrever, que eles poderiam sentir o impacto emocional daquelas lembranças, até mesmo o impacto inconsciente das lembranças. Então, o Dr. Rômulo dá autorização, e a Dona Maria, que ele poderia escrever, e então, na semana seguinte, o Emmanuel começa a escrever. Então, a família sempre soube quem eram quais os personagens, e também quando o Emmanuel começa a escrever o Renúncia, se dá o mesmo processo. Legal, legal. Mais alguém? Aqui tem uma que deixa eu ver, cadê? Como é que não, aqui. O professor Arthur Joviano irá reencarnar? Do José Roberto.
Eu acredito que sim, deve estar já vindo por esses dias ou pelos próximos anos, porque o Chico falava conosco que todos os espíritos que escreveram por ele no século XX tomariam carne no século XXI para continuarem o trabalho, enquanto encarnados na Terra no século XX, no século XXI, retornavam ao mundo espiritual. E o grande chefe disso tudo é o próprio Emmanuel, né? Que reencarnou em 99, nasceu no ano 2000, e hoje é um rapaz de 21 anos, que já se prepara para receber o próprio Chico como espírito comunicante. Eu não acredito que o Chico vá assinar Chico Xavier. Ele falou comigo que a tarefa dele e de Emmanuel, reencarnado na Terra, vai durar no Brasil até o ano 2100. Então, nós ainda teremos muitas décadas de muitas revelações, de muitas bênçãos, desta trazidas pelo espírito de Chico Xavier através do Emmanuel reencarnado. Mas você tem notícia atualmente do Emmanuel? Quem é esse rapaz? Olha, a gente tem, vamos dizer assim, sabe quando você vê ao longe uma fumaça e a gente fica assim, gente, né? Abaixo dessa fumaça tem fogo, né? A gente está nessa posição. Já estou vendo fumaça por aí. Agora eu não posso dizer. Claro. Que bom. Tem mais uma pergunta aqui. Se Bezerra de Menezes foi Zaqueu ou Lisandro, chefe dos essênios? Lisandro. Você sabe responder? Foi Zaqueu. Foi Zaqueu. Adriana, está respondida. Zaqueu? Foi Zaqueu. Existem muitos livros psicografados que ainda não foram publicados? Existem. Nós temos em nosso poder o arquivo de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Tem muita coisa ainda. Ele deixou esse arquivo através da família dele para a nossa guarda. Agora, outras famílias também têm mais coisas. Por exemplo, a família... nós temos a família da Dona Neném Aluoto, a família de Martins Peralta, a minha própria família Machado, de Pedro Leopoldo, né? Nós temos familiares também, por exemplo, da Escola Jesus Cristo de Campos. Nós já publicamos muita coisa do material que foi deixado com eles na Vinha de Luz, como, por exemplo, o livro Jesus na Escola, Saudade é o Metro do Amor, e temos outras também, como em São Paulo, a família Alves, né, que é do Centro Espírita União. Enfim, tem muita coisa que vai sendo trazido a público. Tem muito material de cartas também, né, cartas que o Chico escrevia. O Chico, a cada dia que passa, eu fico pensando, meu Deus, o homem era assim um globetrotter, né? Porque como ele arrumava tempo para fazer tanta coisa. Eu brinco com as pessoas, o Chico era o Senhor. Nós tivemos uma vez em Franca, fiquei na casa de um dentista lá, Dr. Walter. O pai do Dr. Walter ia a Sacramento e contava algumas histórias. E levou o Chico muitas vezes para passar uma semana na praia em Angra dos Reis. Nós passamos uma noite inteira, Dr. Walter contando histórias que não estão em livro nenhum, mas uma coisa assim, era impressionante, a fenomenologia. Eu contei. O mais engraçado eu contei. Quando eles chegaram... Eu contei, eu juro, eu contei alguma coisa das visitas do Chico a Angra dos Reis no livro biográfico que fiz dele, chamado Chico Xavier, Mandato de Amor. Lá você vai encontrar alguma coisa sobre... E era, pelo relato, o relato do Arnaldo Rocha é realmente impressionante. A mediunidade do Chico em Angra dos Reis
Inclusive, também em Ilha Grande, né? Ele foi também à Ilha Grande. E, enfim, são muitos casos, não dá para a gente entrar em detalhes. Agora, eu peço a você o seguinte, eu peço a vocês aí, que são amigos dele, que peçam ao filho dele que relate tudo isso, transponha para o papel para a gente registrar, porque isso não pode se perder. Exatamente. Esse é o nosso esforço. A gente contata as famílias, na verdade, a maioria das famílias nos procuram para oferecer esses relatos que são preciosíssimos. Você citou aí a Cidade Franca. Na Cidade Franca, por exemplo, o Chico tinha grande amizade com a família de Dona Leonor Gomes, né? Fundadora de uma instituição lá, benemérita, linda. As filhas dela, até hoje, Dona Branca, e todas elas trabalham muito, conheceram Chico Xavier quando eram ainda meninas em Pedro Leopoldo. Tem casos espantosos da mediunidade de Chico, né? Agora, um que eu gosto muito, que mostra quem era Chico Xavier, elas contam, nós já gravamos, inclusive, um programa com elas ao vivo, de vídeo. E elas contam que elas eram jovenzinhas, né? Foram com a mãe, Dona Leonor, visitar o Chico em Pedro Leopoldo e ficaram hospedadas na casa dele, de Pedro Leopoldo. E aí bateu a campainha e chegaram 3 senhores de terno e gravata e chamaram o Chico para conversar. E aí o Chico foi atendê-los na sala. E aí elas ficaram espantadas porque o Chico gritava, o Chico falava aos berros com esses 3 senhores. E ficou muito nervoso, né? E elas nunca tinham visto o Chico bravo, ficaram assim impressionadas. E ele falava assim, aí depois ele despediu os homens e falava assim: não adianta vocês virem falar dos espíritas comigo, porque eu sou o pai dos espíritas e ninguém vai falar dos espíritas para mim. De modo que todos os espíritas eu abraço. O espírita que é prostituta, o espírita que é ladrão, o espírita... Aí vai falando as pessoas que erram, né? Que é adúltero. Eu não admito, eles todos são meus filhos. Olha só que beleza. E não vou admitir fofoca, intriga com o nome dos espíritas. Que grandeza de coração. Agora eu pergunto a você se ele é o pai dos espíritas. Geraldo, eu tive a felicidade de conviver algumas vezes com a doutora Marlene, lá no Congresso Espírita. Eu ia lá, apresentei um trabalhinho lá sobre diabéticos e tal, e convidei ela, ela veio 2 vezes a Londrina. E numa oportunidade, nós ficamos uma tarde inteira, ela contando por quê ela estava convencida, naquele tempo era tabu, década de 90 era tabu, se falar que Chico é Kardec. E ela... não tem dúvida. Horas a fio. Não deixou pedra sobre pedra. E é uma coisa, uma lembrança que eu tenho... A grande verdade, Júpiter, é que ele assumiu para nós. E ele próprio falou que não era por vontade dele, não, mas por ordem de Emmanuel. Ele havia recebido uma ordem da espiritualidade que foi transmitida por Emmanuel, que se fosse por conta dele, que ele jamais falaria nesse assunto. Mas como foi ordem de cima que Emmanuel trouxe, ele deu a entender que foi ordem, inclusive, do Cristo, que ele assumisse. E, a partir do final de 1991, ele assumiu
para todos os seus amigos, aqueles que realmente conviviam com ele, que ele era Kardec reencarnado. Ainda diz por quê? Que a obra já estava feita, que agora não tinha mais o que fazer. Não é? E, para mim, pessoalmente, essa confirmação veio em março. Primeiro, o livro Kardec Prossegue, que ele autografou para mim e minha esposa, na época, Eliana, que eu recebi pelo correio, em janeiro de 1992. E quando fui a Uberaba conversar com ele sobre isso, em março, ele falou abertamente que era realmente. De modo que eu não posso ter dúvida. Nós não temos dúvida, não. Ô Geraldo, então, pelo adiantar da hora, eu queria pedir a você que desse suas palavras finais e fizesse uma prece de encerramento para todos nós. Bom, as minhas palavras são de alegria por esse encontro tão gostoso. Eu gosto dessa parte também das perguntas e respostas, a gente fica mais próximo, né? E não tem outra palavra final senão aquela de que nós todos devemos, se nós temos Jesus como mestre e Senhor, nós temos em Chico Xavier o nosso professor, o nosso exemplificador. Então, se a gente quer seguir o Cristo, mestre e Senhor, que nós nos miremos nos exemplos do professor Chico Xavier, não é? Então, é com essas palavras que me despeço, com muita alegria, com muito amor no coração, sentindo o abraço fraterno de todos vocês, a quem eu passo a ser devedor de muita fé, de muita confiança em Deus, de muita alegria de viver, na certeza de que Deus segue os nossos passos, nos envia seus mensageiros celestes, tais como Chico Xavier, para que não venhamos a vacilar no caminho da verdade e da vida. Sabemos de nossas limitações, sabemos das nossas dificuldades íntimas, cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, mas estamos confiantes de que a misericórdia celeste, em nome de Deus, haverá de nos ofertar segurança e coragem, orientação e esclarecimento, para que, com esses recursos iluminados de paz e de luz, possamos vencer a nós mesmos, trilhando o caminho da renovação espiritual que se espera de nós, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, naquele amor único, naquele amor sem barreiras de incompreensão, sem muros de separatividade, sem disputas ideológicas, sem palavrório inútil, mas aquele amor com sentimento, legítimo e puro, de fraternidade e comunhão, de solidariedade e união. E com este pensamento e esta rogativa, nós nos despedimos na paz que o Senhor nos deixou e nos mostrou, a fim de que ela fique conosco, sossegando as nossas almas, iluminando o nosso pensamento e reconfortando os nossos corações. Assim, neste momento, em nossos lares, como em nossas casas e instituições espíritas espalhadas por todo o mundo e todo o Brasil. Que
Jesus nos despeça na sua paz, para que a sua paz fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Vamos dar um abraço nele, Jaque. Um abraço. Vamos dar um abraço todos virtual, no Geraldo. Muito obrigada, gratidão. Obrigado, gente. Muito Fiquei obrigado, muito Geraldo. feliz. Muito obrigado. Ô, Geraldinho, Todos vocês. a Jaqueline vai contar para você há quantos dias estamos aqui, todos os dias, ininterruptamente. Nunca paramos. Nem saiu a palavra aqui. Quantos já? Nós estamos Beleza. aqui 476 dias, desde o início da pandemia, consecutivos. Todos os dias. O Bacelli disse que nós somos fanáticos do espiritismo. Marcelo falou Graças a Deus.